Duração da guerra na Ucrânia surpreende especialistas. Idosos procuram subsolo do metrô para escapar das bombas em Kiev. No Brasil, o consumidor já sente o reflexo da falta de farinha de trigo nas padarias. Governadores prorrogam congelamento do ICMS dos combustíveis por mais 3 meses. Polícia Rodoviária Federal lança programa para facilitar a localização de pessoas desaparecidas. 2 novas plataformas do governo facilitam a vida de pessoas com deficiência. Abandono de animais aumentou durante a pandemia. E o país comemora aumento de 600% na exportação de games. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Rússia intensificou os bombardeios na cidade de Mariupol e nesta terça-feira as imagens da destruição de prédios marcaram tanto quanto as cenas de idosos procurando abrigo no subsolo do metrô da capital ucraniana para tentar escapar da morte. Em sua 4ª semana de execução, a invasão da Rússia estagnou em grande parte no território ucraniano. Nos últimos dias, o exército russo não conseguiu capturar nenhuma grande cidade, mesmo após causar uma destruição maciça em áreas residenciais. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, segue sob ataques aéreos. Prédios e estruturas da cidade são destruídas diariamente pelos russos, mas é em Mariupol, ao sul, onde o confronto é mais intenso e frequente, com ataques como o que aparece neste vídeo. Segundo as imagens, fábricas e empresas industriais estão sendo destruídas. Os ataques aumentaram depois que o governo da Ucrânia avisou que não obedeceria às ameaças da Rússia para o país ceder o território do país invadido. Na cidade portuária, centenas de milhares de civis sofrem com os bombardeios devastadores e os civis espalhados por todo o país que não conseguem deixar a Ucrânia, tentam de várias maneiras escapar das bombas. Uma das preocupações tem sido com os idosos. Em Kiev, muitas pessoas com mais de 70 anos, que até há pouco tempo estavam preocupadas com a Covid, agora buscam um abrigo de estações de metrô para tentar se esconder do exército de Vladimir Putin. Os mais velhos desfrutam do conforto escasso oferecido pelos vagões do metrô. Enquanto os ataques permanecem, os países membros da União Europeia estão divididos sobre a proibição da energia russa. A proposta de intensificar as sanções energéticas russas no bloco econômico foi rejeitada pela Alemanha e pela Holanda. Os 2 países dependem fortemente das importações de energia do país continental. Quem também se manifestou sobre o assunto foi o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. O conselheiro disse que o presidente norte-americano Joe Biden anunciará uma ação conjunta para aumentar a segurança energética europeia, o que ajudaria a reduzir a dependência da região sob o petróleo e gás natural da Rússia. Na tentativa de buscar apoio no conflito, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou hoje no parlamento italiano. Zelensky disse que seu povo estava se agarrando à sobrevivência, com os militares russos devastando cidades ucranianas e massacrando civis. Em apoio ao ucraniano, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi afirmou que a Ucrânia ofereceu resistência heróica à invasão russa e prometeu apoio contínuo aos refugiados, bem como ajuda militar. Draghi disse que a Itália está ao lado da Ucrânia no processo do país para ingressar na União Europeia. Segundo o relatório da ONU, mais de 3.500.000 pessoas já deixaram a Ucrânia. Os refugiados que saíram do país de carro, trem ou até mesmo a pé têm se acomodado em países vizinhos, como a Polônia e a Romênia. Como os homens são obrigados a permanecer na Ucrânia para lutar, o êxodo é baseado principalmente de mulheres e crianças.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, propôs ao Telegram uma reunião no próximo dia 24 para discutir o combate às notícias falsas no processo eleitoral deste ano e enviou hoje um ofício ao fundador e presidente da empresa, Pavel Durov, para aderir ao programa de enfrentamento à desinformação. O YouTube anunciou hoje uma atualização em sua política para combater fake news sobre as eleições brasileiras. Uma das medidas anunciadas é remover vídeos com conteúdos falsos sobre as eleições de 2018, como, por exemplo, sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores após os resultados já terem sido oficialmente confirmados. Essa regra já havia sido adotada pela plataforma para vídeos publicados após as eleições dos Estados Unidos em 2020 e da Alemanha em 2021, e agora será aplicada aqui no Brasil. Um novo estudo esclarecedor sobre movimento e mortalidade, publicado na revista médica JAMA, mostrou que se quase todos nós começássemos a caminhar por mais 10 minutos por dia, poderíamos coletivamente evitar mais de 111 mil mortes todos os anos. Por meio de dados sobre atividade física e taxas de mortalidade de milhares de adultos americanos, a pesquisa explorou o que aconteceria se as pessoas começassem a se movimentar mais, mesmo que não atendessem necessariamente às diretrizes formais de exercícios. Foram 4.840 participantes, considerando idade, educação, tabagismo, dieta, índice de massa corporal e outros fatores de saúde em seus cálculos para estabelecer uma linha de base de quantas mortes pode estar relacionadas a muito pouco movimento. Todos os participantes usaram o monitor de atividade por uma semana. Com base nesses dados, os pesquisadores agruparam as pessoas de acordo com quantos minutos andaram ou se movimentaram na maioria dos dias, estabelecendo os riscos de mortalidade para os vários níveis de atividade. Foram feitos ajustes para contabilizar estatisticamente aquelas pessoas que eram muito frágeis ou incapazes de andar ou se movimentar facilmente. A partir daí, uma série de hipóteses estatísticas foram criadas, como por exemplo, se eles eram capazes de caminhar rapidamente por 10 minutos a mais do que já faziam por dia, quantas mortes poderiam ser evitadas? Depois o tempo passou para 20 minutos e por fim 30. De acordo com a modelagem, se cada adulto capaz caminhasse rapidamente ou se exercitasse por mais 10 minutos por dia, 111.174 mortes anualmente em todo o país, ou cerca de 7% de todas as mortes em um ano típico, poderiam ser evitadas. Com 20 minutos extras por dia, o número de mortes potencialmente evitadas subiu para 209.459 e com 30 minutos extras por dia, evitou 272.297 mortes, ou quase 17% dos totais anuais típicos. E veja a seguir, o mercado de games no Brasil comemora aumento de 600% nas exportações. E ainda, Ministério da Saúde registra alta de casos de dengue no país. O mercado brasileiro de games tem crescido e atravessado fronteiras. A exportação dos jogos aumentou radicalmente e o consumo do mercado interno também. Quando a gente fala do mercado de games, é importante lembrar que esse é um dos mercados que mais cresce no mundo. Ele só perde ultimamente para o setor da medicina, e a medicina cresce muito também por conta da interferência da tecnologia dentro do mercado da saúde, né, da medicina no geral. Esse mesmo fator da tecnologia é o que faz o mercado de games crescer. A gente sabe que a gente está há 2 anos aí com esse universo do Covid, em que o nosso contato pessoal ficou bastante restrito e em que todos nós tivemos que reaprender a organizar as nossas vidas e aprender a nos relacionarmos digitalmente. Quando a gente fala disso, quando a gente
transpõe isso para a indústria dos jogos. Acessar os mercados internacionais sempre foi um desafio, um dos maiores obstáculos para a indústria de games, para a indústria de desenvolvimento de games no Brasil. Iniciativas como a Brasil Games chegam para funcionar como uma ponte, para auxiliar no acesso desses mercados. A gente tem no Brasil alguns bons exemplos de empresas que deram certo, sendo que a mais expoente delas é a Wildlife, ou seja, é a primeira empresa a ser avaliada em mais de $1 bilhão, é o primeiro unicórnio brasileiro, e essa empresa já se beneficiou em algum momento da sua história de um programa como esse. Então esses programas eles tendem a funcionar e dão super certo. Em 2020 a gente teve um aumento substancial do consumo de jogos, né? O consumo de jogos aumentou muito acima da média esperada, muito por conta dos lockdowns em todos os países do mundo, né? Por conta do Covid-19. Então, isso gera um impacto nos números observados pela Brasil Games. Eu trabalho com jogos por quase 20 anos agora. Eu criei muitos jogos na minha vida. Eu gostei muitos tipos, jogos para celular, por Facebook, por PlayStation, Nintendo. E sempre tem um time muito bom, pessoas muito diferentes. Quando a gente fala da indústria de jogos e a gente fala desse crescimento da indústria de jogos, é importante lembrar que a gente chama de indústria porque ela pega várias áreas diferentes. Ela tem desde os atletas, dos técnicos, dos preparadores, das pessoas que vão ganhar a vida jogando, dos sportscasters, que são os locutores, que agora são super necessários com tantas sessões de streaming que estão acontecendo. A gente sabe que é como a narração de um jogo de futebol. Às vezes a gente procura o canal que tem aquele jornalista esportivo que a gente gosta de ouvir para assistir o jogo. É a mesma coisa para o sportscaster, para os jogos digitais. Então essas são todas carreiras dentro dessa indústria. Depois tem aquela camada dos profissionais que criam os jogos em si, os artistas que criam os personagens, os cenários, os efeitos especiais, o pessoal que trabalha com música para games, quem é mais velho, né, e joga, por exemplo, jogos como Tetris, a gente ouve a musiquinha do Tetris, a gente não precisa da tela para lembrar e saber que aquele jogo é o Tetris. Então todos os profissionais da área de música, efeitos sonoros, os profissionais da área de design que vão criar a missão do jogo, faseamento, gerenciar as equipes, os profissionais da área de vendas e marketing que põem esses jogos à venda fisicamente nas lojas ou digitalmente nas plataformas. 1.300.000 trabalhadores receberam hoje o abono salarial do PIS/PASEP. Quem traz mais informações é o repórter Kleber Werneck. E tem direito ao abono os trabalhadores que receberam em média até 2 salários mínimos no ano passado e trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada. Também é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados no RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. O valor pode chegar a 2 salários mínimos, mas depende da quantidade de meses que a pessoa trabalhou no ano anterior. As consultas podem ser feitas pelo telefone 158 ou então pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalhador. O dinheiro do PIS será depositado na Caixa para quem tem conta no banco. Quem não tem conta pode fazer o saque pelo aplicativo Caixa Tem. Já o PASEP será depositado no Banco do Brasil, também para quem tem conta. Quem não tem conta pode fazer a transferência nos terminais de autoatendimento. De São Paulo, Kleber Werneck. E os beneficiários com número de inscrição social final 3 receberam hoje a parcela de março do Auxílio Brasil, que tem um valor mínimo de R$ 400. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. Atualmente, 17.500.000 famílias são atendidas pelo programa. Nesta terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,60%, com os investidores locais focados na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgada pela manhã. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,91 na venda. É o menor patamar de fechamento desde 24 de junho. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,96%,
com 117.272 pontos. A Receita Federal informou que já foram entregues ao fisco quase 6 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022. A expectativa é que 34 milhões e 100 mil declarações sejam enviadas até o final do prazo, em 29 de abril. A Receita disse que uma novidade deste ano é o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis, o recebimento da restituição e o pagamento de DARF via Pix, desde que a chave do contribuinte seja o CPF. O Ministério da Saúde informou que os casos de dengue cresceram mais de 40% este ano no Brasil. Entre 2 de janeiro e 12 de março deste ano, foram feitas mais de 161 mil notificações de prováveis infectados pela dengue. O número de casos da doença no Brasil cresceu 43,9% nos primeiros meses do ano. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência, com 204 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, aparecem as regiões Norte, Sul, Sudeste e Nordeste. O país registrou 154 casos graves de dengue e mais de 1.500 com sinais de alarme. Os sintomas como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos na gengiva indicam um quadro grave. A Fiocruz avaliou que o cenário é de atenção e que o aumento de casos pode ter sido provocado pelo efeito da pandemia de Covid-19, que reduziu as ações de controle do mosquito transmissor da doença, ou ainda pelo período chuvoso registrado neste início de 2022. A população também tem uma tarefa importante para evitar mais casos: relembrar o cuidado básico de esvaziar pontos de água parada, como vasos de plantas, caixas d'água e piscinas. E veja a seguir, os governadores prorrogam o congelamento do ICMS dos combustíveis por mais 3 meses. E veja também, Polícia Rodoviária lança programa para facilitar a localização de pessoas desaparecidas. A Polícia Rodoviária Federal lançou o programa Sinal Desaparecidos para auxiliar nas buscas de pessoas perdidas. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, desde o início de janeiro até agora, já foram registradas 24 ocorrências. Apenas no ano passado, pelo menos 63 mil pessoas foram dadas como desaparecidas em todo o Brasil. É caracterizado como desaparecimento quando familiares não têm notícias do paradeiro da vítima, por diversos motivos, entre eles violência doméstica, desentendimentos, sequestros, entre tantos outros. Nestes casos, é essencial que a polícia seja comunicada. Não há um prazo, né? O familiar ou próximo verificou que não se encontra naqueles possíveis locais, por exemplo, uma criança não está na escola, não está na casa dos amigos, não está brincando na praça, não está na casa dos avós ou de algum parente, imediatamente já comunique à polícia, né? Que aí já iniciam as diligências para tentar localizar, através de uma rede da segurança pública. Então é passado para todas as forças de segurança, então as chances de localizar aumenta. A união das forças policiais em casos assim é fundamental. Para isso, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, lançou o programa Sinal Desaparecidos, uma ferramenta de auxílio para familiares e amigos. Assim que acionados, os policiais iniciam as buscas em um raio de até 500 quilômetros. As pessoas que, porventura, tenham desaparecido do convívio da sua família, de convívio do seu seio familiar, de amigos, elas podem agora ser localizadas ou ter mais essa ferramenta de auxílio, bastando que para isso a pessoa que faz a queixa, né, o familiar que deu a falta dessa pessoa, registre através do seu celular, do seu computador, digitando RF Sinal Desaparecidos e lançando ali os dados dessa pessoa, como o nome, o apelido, a idade dela e o local do desaparecimento. E podem assim agir com mais agilidade, sem a dependência, né, de que você tenha que ir até uma delegacia nesse primeiro momento, tornando o processo mais ágil.
Agora, tão importante quanto registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento é informar aos órgãos policiais o retorno da pessoa para casa. Adilson ainda ressalta o quanto é importante notificar as forças policiais assim que a pessoa seja dada como desaparecida. Essa agilidade colabora para a rapidez no esclarecimento do fato. Não deixar de comunicar a localização, porque fica em aberto no sistema policial a pessoa desaparecida. Precisa chegar até uma unidade policial para que possa ser feita uma atualização no boletim de ocorrência que a pessoa foi localizada. Senão fica em aberto e fica constando no sistema. Os governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS sobre a gasolina até junho. Os chefes dos executivos estaduais também combinaram de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a mudança no imposto do diesel, além da redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. O 7º artigo da norma, que prevê uma regra de transição para congelar até o final do ano a cobrança do ICMS sobre o diesel com base na média de preços nos últimos 5 anos, não agradou aos governadores, que irão ao STF para tentar derrubar esse decreto, alegando que a medida provocará um rombo ainda maior no caixa e que é inconstitucional, pois fere a autonomia dos estados, contrariando a lei de responsabilidade fiscal. Os estados calculam que, com a decisão, será possível reduzir a queda de arrecadação de 30 bilhões de reais para 14 bilhões de reais neste ano e poderão reduzir em 21 centavos em média o preço do litro do produto na bomba. Eles também insistem na aprovação do projeto de lei 1472, criando uma conta de estabilização dos valores e forçando a Petrobras a mudar a política de preços, atualmente atrelada ao mercado internacional. Outro assunto que deve fazer os governadores recorrerem ao STF é a redução do imposto sobre produtos industrializados em 25%, que vai causar impacto direto nas finanças regionais. O Ministério da Economia calcula que o governo federal deixará de arrecadar quase 20 bilhões de reais. Metade desse valor desfalcará estados e municípios. E saiu hoje no Diário Oficial o decreto do governo que reduziu os impostos de importação de etanol e de 6 itens da cesta básica. Após reunião extraordinária com o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o Ministério da Economia anunciou a redução a zero das alíquotas de imposto de importação do café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A alíquota do etanol também vai ser zerada, tanto para o álcool misturado na gasolina como para o vendido separadamente. Esses produtos tiveram prioridade para a redução do imposto pelo peso que exercem no dia a dia da população. O objetivo do governo é amenizar as pressões inflacionárias influenciadas pela guerra na Ucrânia e pela pandemia do coronavírus. Além disso, também foi aprovada a redução em mais de 10% do imposto de importação sobre máquinas e bens de informática e de telecomunicações a partir de 1º de abril. A medida pretende facilitar a compra de equipamentos usados pelos produtores industriais e baratear o preço de alguns itens tecnológicos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a medida tem como objetivo segurar a inflação e aumentar a competitividade no país. Reduzir imposto de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade e para a produtividade. Esses produtos de informática, de telecomunicação e os bens de capital são importantíssimos para toda a indústria. Toda a indústria tem acesso a produtos mais baratos, que são insumos para a produção de tudo que eles produzem. Em relação aos alimentos, o Ministério da Economia informou que os produtos zerados de imposto estão pesando na inflação, principalmente para as famílias de menor renda. E ainda de acordo com a pasta, a medida deve fazer o preço da gasolina cair até 20 centavos para o consumidor. Atualmente, o litro da gasolina tem 25% de álcool anidro. Por causa da alta recente dos combustíveis, o governo espera que a redução na tarifa de importação praticamente zere os efeitos do último aumento.
De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 394 mortes e 14.125 novos casos. Dos mais de 29.682.000 diagnósticos, mais de 28.286.000 pessoas se recuperaram e 738.000 estão em acompanhamento. E uma chuva de meteoros foi registrada sobre o Rio Grande do Sul ontem à noite. Uma das imagens captadas mostra o meteoro explodindo 2 vezes sobre o oceano próximo ao município de São José do Norte, no sul do estado. O fragmento entrou na atmosfera do planeta a uma altitude de 94 quilômetros e foi extinto a uma altitude de 53 quilômetros. Após análise, foi possível determinar que o fenômeno faz parte da chuva de meteoros norte. As informações são do Observatório Espacial de Taquara, região metropolitana de Porto Alegre. E veja a seguir, duração da guerra na Ucrânia surpreende especialistas. E ainda, abandono de animais cresce durante a pandemia. O prolongamento do conflito, que depois de amanhã vai completar 1 mês, contraria a previsão de muitos analistas. A maioria acreditava que os russos conseguiriam o controle do território ucraniano em poucos dias. Há 3 semanas, Mariupol está cercada pelo exército russo. Os relatos que chegam da cidade portuária são de que a população está em estado de calamidade, sem água, comida e energia elétrica. Mesmo assim, os ucranianos resistem e negaram uma ordem de rendição enviada pelo inimigo nessa semana. Mariupol pode ser considerado um retrato da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão da Rússia à Ucrânia teve início no dia 24 de fevereiro. A previsão inicial da maioria dos analistas era de um desfecho rápido, com a vitória do exército russo sobre o inimigo. Mas 1 mês depois, o conflito se prolonga em solo ucraniano. A estratégia de guerrilha adotada pela Ucrânia tem sido bem sucedida contra os ataques. Métodos simples, como o uso de coquetéis Molotov, a participação da população e uma campanha de motivação nas redes sociais, são a base da resistência. Não só me surpreendeu, como surpreendeu o mundo todo. Ninguém esperava. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma potência nuclear poderosíssima, é a 2ª potência nuclear do planeta, é o 2º vendedor de armamento no planeta, ou seja, tem disponibilidade muito grande de armamentos modernos. O primeiro são os Estados Unidos, então não se esperava um prolongamento tão significativo dessa guerra. É uma resistência, eu diria que heróica, porém contra forças superiores, né? Então, muitas pessoas estão morrendo e os russos estão avançando lentamente, mas estão avançando. Quer dizer, é algo terrível, né, que nós tenhamos em pleno século XXI que assistir milhões de crianças tendo que deixar suas casas, se refugiando em outros países. Quer dizer, uma tragédia humanitária cujas consequências nós ainda iremos assistir, né? Mas eu acho que os ucranianos estão se defendendo, eles são inferiorizados em termos bélicos. Os nacionalistas, principalmente, alguns até neonazistas, né, estão resistindo até o esgotamento completo.
Do outro lado, os russos apostam na chamada guerra de exaustão, segundo a avaliação dos especialistas. A estratégia é uma lenta asfixia do inimigo, que fica cada vez com menos recursos humanos e materiais para lutar. O problema desse tipo de ação militar é que, além de mais demorada, também se torna mais sangrenta, como é o caso de Mariupol. E a pergunta que o mundo faz hoje é até quando vai essa guerra? Um mês após o início do conflito, os sinais dados no campo de batalha não são nada otimistas. A previsão dos especialistas é que ela está longe do fim. E quanto mais tempo demorar, maior será o número de vítimas, principalmente de civis. Se o Putin ceder, retirar as tropas e não atingir seus objetivos, internamente ele terá problemas seríssimos. Se o Zelensky ceder aquilo que o Putin, impõe, o Zelensky ficará numa situação difícil. Então, qual o tempo que vai durar? Ora, essa guerra tem que encerrar o mais rápido possível. Ora, quanto mais rápido for, pior para a população ucraniana, porque, na verdade, eles estão mostrando que a resistência deles já está contaminando as forças russas. E nesse cenário pessimista, a diplomacia é o último recurso que traz esperança de um cessar-fogo. Várias rodadas de negociações foram realizadas, até agora sem avanço significativo. Mas as sanções econômicas impostas à Rússia também podem pesar nas conversas para um acordo de paz. O único consenso até agora é que o conflito causa prejuízos para o mundo todo. O que a gente torce, que a gente deseja, é que haja um acordo de paz o mais rápido possível, porque os que perdem são os civis. Quem está sofrendo é o povo ucraniano, o povo russo com as sanções e todos nós, porque os preços dos alimentos vão subir. E os mais pobres dos países da periferia é que vão pagar por esta guerra insana. No Brasil, um desses reflexos que o consumidor já está sentindo é quando vai à padaria. A falta de trigo provocou, por exemplo, o aumento de quase 30% no preço da farinha. A alta não é completamente repassada para o produto final, mas em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o pãozinho já ficou 10% mais caro. Difícil quem resista a um pãozinho francês no café da manhã. Essencial, né? Você pode fazer o pãozinho francês com várias coisas. A principal matéria-prima do pão é o trigo, produto que já aumentou quase 50% no mercado mundial desde o início da guerra na Ucrânia. É que a Rússia e a Ucrânia estão entre os maiores produtores mundiais de trigo. No Brasil, quase metade do trigo consumido vem do exterior, principalmente da Argentina. Então, por aqui, o trigo já subiu 30% no último mês, sem contar outros produtos que vão no pãozinho. A margarina, que são margarinas específicas que nós usamos na padaria e também na confeitaria, ele teve um aumento de 21%. Sem contar também o ovo. Por exemplo, na Semana Santa o ovo subiu 25% e até agora não abaixou nem R$1. Apesar de tantos reajustes, nesta padaria, o dono ainda não repassou para o preço do quilo do pão francês. Mas não dá mais para segurar. O moinho ainda não definiu os valores ainda, mas eu acredito, se ele subir lá 15%, eu acho que cada um vai ter que fazer os seus cálculos e no máximo, eu calculo 8%, 9%, o resto que vai absorver são nossos empresários. O consumidor já se prepara então para pagar mais caro também pelo pão francês. Tudo bem, o que nós vamos fazer? Não tem jeito. E na virada do mês para abril, a indústria do trigo já sinalizou que vai novamente reajustar o produto. Só não se sabe ainda qual será o percentual. Você tem que ser otimista, acreditar, colocar a mão na massa, quando diz trabalhar, porque essa crise vai embora e com certeza a gente vai vencer. A ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada hoje, indicou que o Copom deverá aumentar mais uma vez a taxa básica de juros da economia em 1 ponto percentual na próxima reunião marcada para o começo de maio.
Atualmente, a Selic está em 11,75% ao ano. Na avaliação do comitê, a alta será necessária por estas pressões inflacionárias provocadas pela guerra na Ucrânia. O Brasil é o quarto país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 408.890.084 aplicadas. Delas, mais de 74.244.000 são as de reforço. O PL, Partido Liberal, confirmou para domingo o evento de lançamento oficial da pré-candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia acontecerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Bolsonaro se filiou à sigla em novembro do ano passado, depois de ter ficado 2 anos sem partido após deixar o PSL. 2 novas plataformas voltadas à população com deficiência foram lançadas hoje pelo governo federal. As ferramentas foram apresentadas em uma cerimônia que homenageou o Dia Mundial da Síndrome de Down. O Cadastro Nacional de Inclusão de Pessoa com Deficiência deve reunir dados sobre as quase 18 milhões de pessoas com deficiência do país e facilitando, assim, o acesso a políticas públicas. Para o cidadão comum, o acesso será feito pelo Meu INSS, que emitirá um documento oficial de comprovação da deficiência. Gestores públicos terão de usar o API Pessoa com Deficiência. Nesse momento, a plataforma tem informações do benefício de prestação continuada e da aposentadoria de pessoas com deficiência e, em breve, receberá dados a respeito da avaliação biopsicossocial. Também foi apresentado na cerimônia o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, um painel de indicadores que monitoram políticas públicas para pessoas com deficiência, desenvolvido pelo Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social da Fiocruz. A iniciativa é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Ministério da Economia e do INSS. Um estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado hoje em celebração ao Dia Mundial da Água, avaliou os indicadores de saneamento básico dos 100 maiores municípios do Brasil, que concentram aproximadamente 40% da população brasileira. Cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais ocupam as primeiras posições, enquanto que as do Rio de Janeiro e das regiões Norte e Nordeste estão entre as últimas. Na avaliação do Trata Brasil, que está na 14ª edição do estudo de saneamento, as cidades ranqueadas na parte de baixo da tabela estão se distanciando das cidades que ocupam o meio, o que é preocupante. Segundo o relatório, a ausência de acesso à água tratada atinge quase 35 milhões de pessoas e 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. E isso acaba refletindo em centenas de pessoas hospitalizadas por doenças vinculadas à falta de acesso à água tratada. E estes são apenas alguns dos destaques do atual cenário do saneamento básico no Brasil. O documento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referentes ao ano de 2020. A poluição média anual do ar excedeu as diretrizes de qualidade da Organização Mundial da Saúde em todos os países no ano passado. A constatação é de que um relatório elaborado por uma empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar. A OMS recomenda que as leituras médias anuais de pequenas partículas do ar, conhecidas como PM2.5, não devem registrar mais de 5 microgramas por metro cúbico. As regras foram alteradas no ano passado com o argumento de que mesmo baixas concentrações causam riscos à saúde. Dentre as 6.475 cidades analisadas no levantamento, apenas 222 atenderam ao padrão no ano passado e 93 cidades apresentaram níveis até 10 vezes maiores que o recomendado. Segundo o documento, Índia, Paquistão e Bangladesh estão entre os países com a pior taxa de poluição, superando as diretrizes da organização. Por outro lado, Suécia, Noruega, Austrália, Canadá, Japão e Reino Unido foram os que apresentaram os melhores índices. O mundo todo deve ficar atento a essa questão. Nos Estados Unidos, por exemplo, a poluição do ar aumentou no ano passado em comparação a 2020. Das mais de 2.400 cidades analisadas, Los Angeles foi a que teve a pior qualidade do ar. Na Ásia, 2 cidades indianas lideram o ranking das mais poluídas, ultrapassando a cidade de
na região noroeste de Xinjiang, que ocupava o posto de cidade mais poluída do mundo, principalmente pelas tempestades de areia. Já aqui no Brasil, o levantamento mostrou que a floresta amazônica emitiu mais dióxido de carbono do que absorveu no ano passado. A explicação para isso é o aumento no desmatamento e os incêndios florestais. Nenhum sobrevivente foi encontrado até agora após o acidente de um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo que caiu no sul da China. O anúncio foi feito hoje por um oficial da aviação civil. A aeronave, que transportava 123 passageiros e 9 tripulantes, caiu na região de Guangxi quando fazia a viagem entre Kunming e Cantão. As caixas pretas ainda não foram encontradas e há muitas perguntas sem respostas. Zhu Tao, diretor do Escritório de Segurança da Aviação Civil da China, disse que, como a investigação está apenas começando, com as informações atuais, não é possível fazer um julgamento claro sobre a causa do acidente. Os investigadores no local do acidente vão coletar evidências, focar na busca pelos registros de voo, conduzir análises com base nas informações de todas as partes e identificar de forma profunda e abrangente as causas. O desastre aconteceu após uma queda vertical em alta velocidade, de acordo com um vídeo divulgado pela imprensa chinesa. No meio do trajeto, o avião perdeu quase 8.000 metros de altitude em apenas 3 minutos e caiu em uma região montanhosa. Pequim confirmou que todas as pessoas a bordo eram chinesas. Após mais de 4.700 casos de Covid registrados nesta terça-feira, a China determinou o confinamento de Shenyang, uma cidade industrial de 9 milhões de habitantes, que registrou 47 infecções em 24 horas. Sanitaristas chineses ordenaram que os moradores permaneçam em casa e anunciaram que não poderão sair às ruas sem um resultado negativo de um teste feito nas 48 horas anteriores. A cidade é a capital da província de Liaoning, epicentro da atual onda epidêmica devido à variante Ômicron. As autoridades alertaram para o risco econômico provocado pelos confinamentos constantes, enquanto o país tenta equilibrar a crise de saúde com as necessidades da segunda maior economia do mundo. O presidente chinês Xi Jinping insistiu na necessidade de minimizar o impacto econômico da pandemia, mas ao mesmo tempo fez um apelo para que as autoridades prossigam com a política Covid-0. A atual onda de contágios representa um teste para a estratégia chinesa, o que obriga as autoridades a liberar leitos de hospital com pacientes que apresentam sintomas moderados. A maior serpente nativa dos Estados Unidos, a cobra índigo oriental, foi encontrada pela segunda vez em 60 anos no estado do Alabama. A descoberta do animal, nascido na natureza, representa o sucesso de um programa intensivo de reprodução dos répteis no estado, iniciado em 2006. De acordo com o Departamento de Conservação e Recursos Naturais, a cobra havia sido extinta na década de 50, no Alabama, em grande parte devido à perda de habitat. Com a pandemia, aumentou o número de casos de abandono e omissão de animais domésticos, principalmente cães. A justificativa de muitos tutores é de que passaram a ter dificuldades financeiras e então deixam os animais. Nesta semana, 2 cachorros foram resgatados e um estava com larvas na cabeça. Neste outro caso, cachorros ficavam amarrados no sol o dia todo, fato ocorrido no mês passado. Em janeiro, mais um flagrante. Um dos cachorrinhos morreu após ser abandonado na região das Moreninhas, em Campo Grande. Havia ração no local, mas ela pode estragar com o tempo. A moradora havia viajado. São casos cada vez mais frequentes. Aqui na delegacia, que trata a causa animal, se percebeu que houve aumento de situações de abandono. E as pessoas normalmente dão como justificativa a pandemia e a diminuição de renda. A questão da pandemia, né, trouxe vários reflexos aí para a população de modo geral e do mundo todo. E Mato Grosso do Sul, Campo Grande, não seria diferente. Obviamente, pessoas perderam renda, pessoas tiveram a renda diminuída e as várias complicações, né, que ocorreram aí na sociedade fizeram que muitas pessoas se isolassem e
A questão dos animais, que nunca, a gente percebe aqui na delegacia, que nunca foi uma prioridade para a maioria das pessoas. Mas a observação que deve ser feita é que nada disso serve de justificativa. Sempre há uma opção para cuidar dos bichinhos. Temos a SUBEA aqui, a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, que foi um órgão público criado pela atual pelo atual prefeito municipal, tá? Que traça políticas públicas ligadas à questão do bem-estar animal, né? Tem vários projetos em andamento aí, eles têm um corpo de veterinários que atende a população. Existe o CCZ também, um órgão que faz um trabalho muito bom nessa questão também. Tem profissionais altamente competentes e envolvidos. Existem várias ONGs aí que, de uma maneira mais individual, também prestam um apoio, uma assistência para as pessoas, uma orientação. E vale lembrar, a pena para abandono de animais, no caso que gera maus tratos, é pesada. Caso ele não cumpra aquelas obrigações naturais, ele vai responder criminalmente. A pena é 2 a 5 anos de reclusão, se tratando de cães e gatos, e 3 meses a 1 ano nos casos dos demais animais. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Ali o que foi, irmã? Aqui o ouvido, de ontem para hoje, eu senti ele, parecia assim que estava amortecido e muito incômodo. E eu cheguei aqui com a garganta muito congestionada. Agora, graças a Deus, eu engoli a saliva, tá ali, foi embora. Você o que foi, amigo? Eu foi a mesma bênção que a irmã recebeu ali. A garganta estava arranhando, pastor. Aí agora... E você, amigo? É o joelho meu que andava muito ruim, mas está bem melhor já. E você lá? Cheguei aqui missionária com uma dor muito forte no joelho e agora ela foi embora em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Lá em cima na galeria. Dor no peito do pé. Oh, glória a Deus. Você foi o quê? Garganta também inflamada, missionária. Olha que Deus está operando. O que foi, irmã? Missionária, eu tenho dor nos 2 joelhos, mas o esquerdo, depois da volta da vitória, melhorou. E eu vou aguardar a minha vitória. Agora que você contou do esquerdo, o direito vai embora também. Em nome de Jesus. Ele estava segurando aí. Senta. Tem uns que não contam. Você pode ter a revelação de Deus que a pessoa fica aguardando. Não faça isso. Você conta porque Deus abençoa. E ele não fala à toa, fala exatamente como tem que ser as coisas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.